Os alunos, hoje nós vamos fazer uma retomada do conteúdo da segunda VA e aproveitar esse conteúdo e inserir um estudo de caso. Então, iniciando a retomada, vamos falar sobre a primeira matéria que estudamos, adensamento nos solos. Adensamento é um processo que ocorre a transferência da tensão entre a água para o arcabouço sólido, ocorrendo então uma variação volumétrica. Portanto, nesse processo, inicialmente a gente tem um aumento da pressão neutra, que vai se dissipando ao longo do tempo, e aí ocorre o seu decréscimo, juntamente com o aumento da tensão efetiva. Quando falamos de variação volumétrica, esse conceito está bastante atrelado ao de compressibilidade, que é uma característica que todos os materiais têm, seja ele um concreto, um aço ou até mesmo o solo. É uma característica que está relacionada com a deformação do material quando este está submetido a uma força. E falando especificamente dos solos, eles têm um comportamento muito peculiar, que vai depender do tipo do solo e do tempo quando se aplica um carregamento. Por exemplo, em areias, que é um solo mais granular, não coesivo e de alta permeabilidade, ou seja, mais drenante, quando esse solo está submetido a uma carga, logo a água sai dos vazios e então esse excesso de pressão neutra é rapidamente dissipado. Já nas argilas, que é um solo coesivo e de baixa permeabilidade, ou seja, tende a ser mais impermeável do que drenante, essas deformações estão atreladas ao adensamento e, consequentemente, do tempo. Nós vimos que esse tempo de adensamento ele pode ser encurtado com a presença de camadas drenantes. Então, quando temos duas camadas drenantes, a gente consegue reduzir esse tempo em até 4 vezes. O segundo conceito que nós aprendemos nessa segunda VA é o conceito de recalque. Recalque é um deslocamento vertical para baixo, sofrido pelo topo do maciço do solo, quando este recebe o carregamento de uma estrutura. Então, nesse exemplo, nós temos uma sapata de base retangular ou quadrada, e aqui se encontrava a base dessa sapata antes de ocorrer o carregamento. Quando ocorre o carregamento, por exemplo, proveniente da carga do pilar, a gente tem um deslocamento para baixo, simbolizado por essa letra. Então, esse deslocamento na vertical, essa distância, é o recalque. Esse tipo de recalque da figura é chamado de recalque uniforme, aonde todos os pontos dessa base descem com o mesmo comprimento. É um recalque que geralmente não causa danos estruturais, são mais danos estéticos e de usabilidade. Já o recalque diferencial, uma parte da estrutura fica mais rebaixada do que outra, gerando então uma diferença de nível. Então aqui nós temos duas sapatas, cargas provenientes do pilar, e percebemos que essa sapata 1, ela recalcou R1. Essa sapata 2, por outro lado, recalcou mais, recalcou R2. Então, essa diferença aqui de recalque entre uma e outra, correlacionando o vão entre as sapatas, gera então um recalque diferencial. Uma estrutura rebaixa mais do que a outra. Esse tipo de recalque é bastante perigoso. Ele já pode causar danos estruturais, podendo até levar ao desmoronamento da nossa estrutura. Um outro conceito que nós vimos foi o histórico de tensão, definido pela sigla OCR. O histórico de tensão, precisamos conhecer a tensão de pré-adensamento, chamado de sigma-PA. A tensão de pré-adensamento é definido como a maior tensão efetiva que o solo já sofreu. Então, se aquele solo já teve um carregamento em cima dele, seja uma presença de um aterro, de uma duna, ou até mesmo de uma construção que depois foi demolida, isso gera uma tensão de pré-adensamento. Aquele solo ele já sofreu uma compressão e, como consequência, uma deformação. Então, por ter existido uma carga em cima desse solo anteriormente, é um solo que tem um índice de vazios menor e ocorre menor variação volumétrica.
Para a gente encontrar o valor do OCR e classificar o tipo de solo, nós pegamos a tensão de pré-adensamento e dividimos pela tensão atual. Se as duas forem iguais, então nós temos OCR igual a 1 e chamamos então o nosso solo de normalmente adensado. Ou seja, a maior carga que esse solo já sofreu é a carga atual. Agora, se esse solo já teve uma carga anteriormente, a tensão de pré-adensamento vai ser maior que a tensão atual. Então, o nosso OCR é maior do que 1. Então, a gente considera que é um solo pré-adensado. Por exemplo, vejamos esse gráfico de índice de vazios por tensão efetiva. Esse é o comportamento do solo com relação ao pré-adensamento. Então, de A a B, na curva, significa quando o solo estava pré-adensado, ou seja, todas essas tensões aqui são tensões conhecidas para o solo. Percebam que do ponto A para o ponto B, a variação de índices de vazios é muito pequena. Nós temos deformações muito baixas, porque esse solo já esteve pré-adensado. Portanto, essas cargas de A até a B para o solo já são conhecidas e geram pouco impacto. Agora, vejamos da curva B para C. São todas tensões que são novas para o solo, tanto que essa parte da curva é chamada de reta virgem. Então, do ponto B ao ponto C, essas tensões já são conhecidas para o solo e, portanto, estão gerando alta variação de vazios. Se a gente comparar aqui o ponto B, nós temos esse índice de vazios e no ponto C nós temos esse. Então, aqui a gente tem altas deformações. Do ponto B ao ponto C, a gente considera que o solo está trabalhando aí como normalmente adensado. Todas essas tensões são novidades para o solo. O que podemos concluir? Quando o solo já está pré-adensado e quando maior for esse OCR, menor recalque esse solo vai sofrer. Agora é o momento, se você ainda não pegou o caderno para anotar, vai lá rapidinho, pega o caderno e uma caneta e anota essa tabela no seu caderno. Então, é uma tabela que vai conter 6 colunas, onde você vai fazer uma coluna para colocar possíveis hipóteses, uma coluna para descrever os prejuízos sociais, outra para descrever o solo santista, mais uma coluna para colocar as características do edifício Núncio Malzone, a quinta coluna para redigir a solução técnica utilizada nesse edifício, e essa última para propor outras soluções de engenharia em que nós podemos usar em prédios em desaprumo. Então, para cada coluna, vocês vão escrever no mínimo 3 características. Então, no mínimo 3. Para hipóteses, vocês vão formular 3 hipóteses por que os prédios da Orla Santistas estão em desaprumo. Então, 3 hipóteses. Depois, vão colocar 3 prejuízos para a sociedade que esses prédios em desaprumo causam. Depois, vai descrever as características gerais do solo santista, no mínimo 3 características. Depois, vai descrever 3 características do edifício Núncio Malzone. Colocar o passo a passo da solução técnica adotada para esse edifício e propor, no mínimo, 3 outras soluções de engenharia que podemos utilizar para edifícios em desaprumo. Certinho? Então, peguem um caderno e, ao longo da explicação desse estudo de caso, vai anotando as principais características. E aí, ao final, é só você tirar uma foto ou escanear o seu caderno, fazer o upload para a aba de atividades avaliativas e me enviar, ok? Prontos? Podemos começar? Então, nosso estudo de caso é sobre o problema da Orla Santista. Eu vou dar 10 segundinhos para vocês. O que está acontecendo com esses prédios? Pensem aí. Pronto? Quem respondeu que os prédios estão tortos, ou em desaprumo, ou desalinhados, estão corretíssimos.
Então, a Orla Santista dá essa sensação para a gente visual, que é real. Os prédios estão tortos, desalinhados, desaprumados. Por que que isso está ocorrendo na Orla Santista? Por que que os prédios dessa região se encontram dessa forma? E isso vocês vão responder na coluna hipóteses. Então, antes de vocês terminarem de escutar o vídeo, formulem aí 3 hipóteses. Por que que os prédios da Orla Santista estão desalinhados, desaprumados? Então, pausa o vídeo e anota aí. 3 possíveis hipóteses porque os prédios da Orla Santista estão desalinhados. Então, eu vou fornecer para vocês agora um contexto histórico dessa região que vai ajudar a fomentar, então, as hipóteses de vocês. A Orla Santista ela é considerada o segundo pior solo do mundo em regiões carregadas, tá? Ela só perde para a região do México. Então, o México é o primeiro, a Orla Santista é o segundo. E isso foi informado pelos geólogos especialistas, tá? Antes da década de 20, era uma região, essa região aqui da Orla, era composta basicamente por chácaras de veraneio. Então, as famílias vinham em férias, fins de semana, passar aqui uns dias na Orla Santista. Alguns engenheiros e pesquisadores da USP, como por exemplo Milton Vargas, já havia alertado a prefeitura e as construtoras, né, os empreiteiros, que se tratava de um solo muito ruim e que deveriam ser tomadas soluções de engenharia adequada para essa região. O que seria adequado? Na época, ele sugeriu que se limitasse o número de pavimentos do edifício. Então, por se tratar de um solo ruim, trabalhar com edifícios de 7 pavimentos, no máximo 10. Uma outra solução de engenharia para se adequar a esse solo seria a construção de fundações profundas. Na época, existia pouca tecnologia em relação a um tipo de fundação profunda aqui no Brasil. E os empreiteiros e as construtoras, talvez numa ganância de faturar mais, argumentavam que não ocorreria tanto recalque assim e que isso não geraria patologia. Então, eles optaram por fazer prédios com mais andares, 16, 17 andares. Para vocês terem uma noção, em 1970 já fica muito nítido esse cenário, que é dos prédios tortos e entortando cada vez mais. Mesmo assim, as construtoras continuaram fazendo edifícios aqui na região, o que fez com que ocorresse um supercarregamento aqui nesse solo. O solo já era ruim e estava altamente carregado. Mas as construtoras ainda continuavam afirmando que esse solo não tinha perigo de ocorrer colapso e nem ruptura de estruturas. No ano de 2006, para vocês terem ideia, a prefeitura fez um levantamento aqui na região da Orla de Santos e perceberam que tinha 100, pasmem, 100 prédios com algum tipo de inclinação. O recalque, ele não é só um problema de engenharia, ele acaba sendo um problema funcional para a sociedade. E aqui é o momento em que vocês devem preencher a segunda coluna. Prejuízo social. Como que o recalque começou a afetar a vida dos moradores desse edifício? Eu vou ler 2 relatos de 2 moradores sobre como era morar no edifício torto. Antes, a gente subia 3 degraus para chegar ao prédio. Agora, desce o mesmo tanto. Então, como foi ocorrendo o recalque, a fundação foi cedendo, ou seja, tendo deslocamento para baixo, e aí as cotas de entrada mudaram. Então, para conseguir adentrar no prédio, precisou realizar uma escavação devido ao recalque. Isso também é muito comum na região do México. Tem locais que tiveram que fazer 3 metros de escavação para você conseguir entrar no edifício. Um outro relato. Antigamente, de tão inclinado, o elevador desse prédio parava no 8º ou no 9º andar, não subindo até o fim. Então, esse desaprumo do prédio gera um desaprumo na caixa do elevador e isso impede o seu funcionamento. Agora, eu vou apresentar para vocês
Outros exemplos de como o recalque afeta a funcionalidade desses edifícios. Então, isso aqui é um edifício localizado na Orla de Santos. Vai ser realizada agora a leitura do nível do piso. Então, a gente vê ele totalmente desalinhado. Colocar um objeto em cima da mesa não garante que ele vai ficar parado. No caso desses edifícios que sofreram recalque, estão desaprumados, a tendência dos objetos é se deslocar para a região mais inclinada, mas com maior recalque. Afeta também até a direção para onde a água corre. A gente percebe aqui nessa situação que a água está correndo para cá. Provavelmente aqui é a região mais inclinada do edifício. Então ela não vai para o ralo. Aí precisa dar auxílio aí de um rodo para direcionar essa água em direção à tubulação. Colocar a água num copo em cima de uma mesa, a gente consegue ver claramente o desaprumo, né? O desnível aqui do edifício, né? Simbolizado por essa lâmina de água aqui em cima. Fazendo a leitura do nível da parede, a gente vê totalmente desaprumado, fora do nível. Com o recalque, a gente também afeta a abertura de persianas e portas. Então, há uma dificuldade de abrir a janela porque ela não consegue correr em cima do trilho, assim como as portas. Então, esses são alguns exemplos de como o recalque afeta o uso, né, do usuário ali no edifício. Vamos ver o conceito de bulbo de tensão, que é bastante utilizado na área de fundações. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho esse edifício, vou chamar ele de edifício A, e ele gera esse bulbo aqui, que lembra o formato de uma cabeça de cebola. Então, esse bulbo é a área de atuação da tensão proveniente do carregamento. Então, esse edifício está atuando em toda essa área. Quando eu faço a construção de um edifício, no lado desse, a gente tem a sobreposição dos bulbos, porque chega nesse ponto aqui que ocorre a interseção dos dois bulbos, e aqui ocorre a sobreposição. Então, nessa região aqui está supercarregada, ela está tanto com o carregamento do edifício B, quanto com o carregamento do edifício A. Então, a tendência, se eu estiver trabalhando com solo fraco, por exemplo, o solo da Orla de Santos, é desses prédios se encontrarem. Então, esse prédio se desloca na direção do B e o prédio B se desloca na direção do A, porque essa região aqui é a mais fraca. Então, eles tendem de encontro rumo à região da sobreposição, tá? Então, quando eu tenho densificação em construção de edifícios muito próximos, a gente tem essa sobreposição de tensão. Isso aumenta os recalques. Então, o recalque aqui nessa região vai ser muito maior do que os recalques aqui nos bulbos. E isso começa a interferir, um prédio começa a interferir no outro. Então, é algo que a gente tem que analisar, como um bulbo de tensão está se relacionando com o outro. Agora, vamos analisar a planta de situação e a geologia da Orla de Santos. Então, a Orla de Santos corresponde do canal 1 ao canal 7, que passa aqui pela ponta da praia. Como já vimos, os edifícios erguidos aqui na Orla de Santos ocorreu entre as décadas de 50 e as décadas de 70, devido a um boom imobiliário. Depois de uma pesquisa realizada, percebeu-se que os prédios fora do prumo se concentravam em uma dada região da Orla de Santos. Essa região é chamada de faixa crítica, que corresponde ao canal 3 até o canal 6. Portanto, na região do canal 7, aqui na ponta da praia, e na região do canal 3 a canal 1, nós vemos menos prédios tortos ou fora do prumo.
Aqui na região de faixa crítica, os recalques máximos geraram até em torno de 120 centímetros e recalque diferencial, ou seja, entre elementos de fundação, de 3 na horizontal para 1 na vertical. Na década de 70, onde começou a ficar mais visível o entortamento dos prédios, surgiu uma lenda, a lenda do efeito dominó, de que se um prédio da Orla de Santos, devido ao desaprumo, caísse, ele sairia tombando todos os outros prédios em sequência, como a gente vai ver aqui no vídeo. Então, a lenda consistia de que se um prédio da Orla de Santos caía, iria derrubando os outros em sequência. Só que essa lenda logo foi refutada, e os pesquisadores perceberam de que se um prédio com grande recalque caísse, rompesse, ele cairia de maneira vertical, como ocorre numa implosão de um edifício. Perfil geológico da Orla Santista. Então, a gente vê que é um perfil formado por inversões de camadas. Então, nós temos uma areia fina, seguido por uma argila, depois uma areia, seguido por uma argila, depois por uma areia. É um perfil bastante composto e complexo. Então, aqui, essa primeira camada de areia fina é uma camada que corresponde a mais ou menos 10 metros de espessura. Encontramos um solo de uma resistência bastante elevada, um solo compacto, muito compacto, com NSPT de 20 a 25. Logo abaixo, nós encontramos uma argila marinha mole, que tem espessuras que variam ao longo da orla de 10 metros até 30 metros. Essa argila mole, chamada de NFL, é uma argila relativamente nova, só que ela apresenta baixa resistência, NSPT inferior a 4, e chegando até 0 em algumas regiões. Então, ela é considerada uma argila mole. Então, a resistência ao cisalhamento dela é basicamente nula. Depois, nós vimos com uma lâmina de areia bem fininha e, novamente, uma camada de argila, que varia aqui também de regiões de 20 metros até 10 aqui. Essa argila marinha, de origem AT, é uma argila mais antiga, no período de formação geológico. Só que é uma argila que apresenta uma consistência um pouco superior a essa argila mole aqui de cima. Os NSPTs aqui são todos superiores a 5. E depois nós vemos novamente com uma areia fina. Então, nós vemos aqui espessuras muito grandes de argila. Então, vai ocorrer sim um processo de adensamento aqui. E vai ser um processo de adensamento que vai ser agilizado por essas camadas drenantes. Então, por ter camada de areia em cima e embaixo, esse processo de adensamento vai ser acelerado. Mas a pergunta que eu faço para vocês, por que especificamente entre os canais 3 e 6 a gente vê mais prédios tortos ou mais prédios fora do prumo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem em hipóteses. Pensaram? Então, ao longo dos anos, surgiram 3 propostas de hipóteses. A primeira, de que essas argilas, tanto a marinha AT quanto a argila marinha mole SFL, tinham características diferentes ao longo do comprimento da orla. Ou seja, aqui nessa região ela teria um determinado OCR, aqui nessa região um outro valor de OCR e aqui nessa região um outro valor de OCR. Lembrando que quanto mais pré-adensado a argila, maior o valor de OCR. Quanto maior for o valor de OCR, menor os recalques. Então, maior OCR, mais pré-adensado, menor recalque. Então, a região aqui do canal 7 e do canal 1, 2 e 3 tinham valores de OCR superiores aos valores aqui do canal 3 a 6, considerado faixa crítica. Então, essa é a primeira hipótese, que a gente tinha OCRs diferentes ao longo da camada de argila mole. Mas aí levanta-se outra pergunta. Por que essas regiões tinham OCRs maiores?
Então, a primeira opção é que há muitos anos atrás existia a presença de dunas, tanto aqui próximo ao Morro do Itacaré, quanto aqui próximo à Ponta da Orla de Santos. E essas dunas elas foram desfeitas com o passar dos anos. Uma duna é como se fosse um aterro, ela gera uma sobrecarga em cima desse solo. E aí, quando ele é retirado, deixa o solo mais pré-adensado do que essa região aqui da Orla de Santos. E provavelmente essas dunas aqui tinham maiores alturas. A segunda opção tem a ver com a oscilação marítmica. Então, há muitos anos atrás, aqui em cima dessa superfície, tinha uma lâmina de água de 4,5 metros. Então, aqui era tudo encoberto por água. Com o passar dos anos, essa lâmina de água foi diminuindo para 3,5, depois para 1,5, se tornando agora onde é, bem aqui próximo da superfície. A oscilação do mar, ele gera um decréscimo da pressão neutra. Então, quando eu tenho um nível de água elevado, eu aumento a pressão neutra e diminuo a efetiva. Agora, se essa oscilação do mar vai ocorrendo de maneira negativa, a pressão neutra vai diminuindo e a tensão efetiva vai aumentando. Então, a oscilação marítima é uma outra forma de ter um OCR maior do que 1, de ter um pré-adensamento. Então, essa seria a segunda. Geralmente, existem dois motivos por que os prédios desaprumam, como, por exemplo, no caso da Orla de Santos. O primeiro é porque estamos trabalhando com um solo extremamente fraco e ruim, que é o caso. E o segundo seria uma escolha inadequada de solução de engenharia, que também foi o caso da Orla de Santos. Como nós vimos sobre o perfil do solo, estamos trabalhando com intercalações de camadas de areia e argila, onde essa argila marinha tem uma resistência muito baixa, próxima de zero. Agora, essa primeira camadinha aqui de areia, de espessura de mais ou menos 10 metros, tem boa resistência, consistência compacta e gera então uma resistência ao cisalhamento entre 250 e 300 kPa, sendo ideal para a colocação de uma fundação rasa, como por exemplo uma sapata. E é essa solução de fundação que a maioria das construtoras adotaram, porque geralmente construir uma fundação rasa é 3 vezes mais barato do que construir uma fundação profunda. O problema é que, abaixo da base dessa sapata, a gente tem um solo extremamente fraco. Então, quando gera aqui o bulbo de tensão, uma parte do bulbo se encontra nessa argila marinha de resistência aproximadamente igual a zero, gerando então os recalques e recalques excessivos. Uma outra solução proposta pelos pesquisadores, já sabendo que tem-se nesse perfil de solo uma argila marinha com resistência muito baixa, era limitar o carregamento. Então, os pesquisadores proporam para a prefeitura limitar os edifícios na Orla de Santos para até 10 pavimentos, evitando assim sobrecarga em cima dessa argila marinha. Só que isso não foi adotado pelos construtores. A maioria optou por construir edifícios com mais de 16 andares. Podemos somar também que na época a gente tinha uma inviabilidade de fundações profundas. Na época tinha a presença das estacas cravadas e das estacas Franklin, que são estacas que geram um deslocamento do solo para a parede do furo. E elas não são indicadas para solos muito compactos. Então, o problema de executar aqui uma estaca Franklin ou cravada é que seria muito difícil ela atravessar essa primeira camada muito compacta. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo executivo dessas duas estacas. A estaca Franklin é uma estaca criada na Alemanha, em que utiliza esse equipamento, que é um bate-estaca, para executar a perfuração. Percebam que nesse tipo de perfuração não há saída de solo do furo, e sim há uma compressão dessa bucha seca, formada aqui por uma mistura de areia e brita por entre as camadas. Agora, executar uma estaca Franklin num solo como o solo de Santos seria inviável, porque essa camada de argila era muito compacta, tornando muito difícil para o pilão conseguir socar essa bucha seca ao longo do furo. Então, não era uma solução viável. Esse mesmo pensamento serve para a escolha de uma estaca escravada. Seria quase impossível cravar uma estaca ao longo dessa camada de areia bastante compacta. Isso exigiria muita energia. Então, uma restrição desse tipo de estaca é não poder executá-las em camadas muito resistentes.
O ideal para a Orla de Santos é executar uma fundação profunda. Isso evita que ocorra esses recalques excessivos, igual desses edifícios. A solução ideal de engenharia seria adotar uma estaca profunda para evitar tantos recalques. Essa estaca teria profundidade acima de 50 metros e a base, a ponta dessa estaca, estaria ancorada aqui no substrato rochoso. Seria interessante utilizar estacas escavadas, como a de lama betonítica, ou a raiz, ou a hélice contínua. Vamos para a parte final do nosso estudo de caso. Eu escolhi um edifício localizado na zona crítica da Orla de Santos. Esse edifício é o edifício Núncio Malzone, construído em 1967, possui 17 andares e 55 metros de altura. Ele é dividido na Torre A, que é essa localizada aqui logo na frente, e a Torre B, essa do fundo. Nós vamos nos concentrar na Torre A. Em 1998, os moradores do edifício Manzoni entraram em contato com a construtora Manfei. Isso porque eles visavam estabilizar os recalques e desaprumar o edifício. Tudo isso porque o imóvel sofreu uma alta depreciação. Então, os apartamentos da Orla, que na época custavam em torno de R$ 300 mil, devido a esse desaprumo, estavam custando 10 vezes menos, cerca de 30 mil. O desaprumo do prédio era tão grande que ele estava entortando para o lado e para trás. O desaprumo do lado chegava a 45 centímetros e atrás 17. Calcula-se que recalcava cerca de 1 centímetro por ano. A solução de engenharia adotada envolvia tanto a conversão das fundações rasas em forma de sapata para fundações profundas, como também o desaprumo do prédio por meio do macaqueamento hidráulico. Para isso, necessitou-se de 3 engenheiros para adotar uma solução técnica. O primeiro engenheiro e dono da construtora é o Carlos Manfei, responsável mais pela parte estrutural da solução técnica. A segunda engenheira é a professora Heloísa Gonçalves, responsável pela parte de geotecnia. E o terceiro engenheiro, o professor Paulo Pimenta, responsável pela parte de mecânica, especificamente do macaqueamento hidráulico. A solução técnica pode ser dividida em etapas. A primeira etapa consiste na perfuração dos estacões. Estacão é um tipo de fundação profunda que é feito de maneira escavada. Só assim seria possível vencer aqueles 10 primeiros metros de areia muito compacta ou compacta. Então, aqui está o material para realizar a escavação do estacão. Esses estacões tinham um diâmetro de 1 a 1,4 metros, por isso que a gente chama de estacão. E foram feitos 16 estacões ao longo do edifício, Núncio Malzone Torre A. Após essa escavação, foram feitas as vigas de transição. Algumas vigas chegavam a ter 4,5 metros. Elas seriam responsáveis por transferir a carga do pilar para o bloco de coroamento das novas fundações, no caso, os estacões. Foram construídos cerca de 7 vigas de transição. Além disso, precisou também de vigas auxiliares para fazer o travamento da estrutura. Até essa parte da construção na escavação dos estacões e da execução das vigas de transição, essas duas partes seriam responsáveis pela estabilização dos recalques, que aumentavam a cada ano. A parte do macaqueamento hidráulico é uma etapa que já visa a correção do prumo do edifício. Como que funciona o macaqueamento? Utilizou-se macacos hidráulicos para levantar o edifício. Levantou-se cerca de 80 centímetros do edifício e, pasmem, sem que nenhum morador precisasse desocupar o prédio. Para auxiliar, foram construídos pilares, 2 pilares ao lado do macaco, isso para dar apoio.
Para evitar que a estrutura entrasse em colapso, esse macaqueamento era feito lentamente. A parte de macaqueamento demorou cerca de 3 meses, porque macaqueava-se em média 1 centímetro por dia. Após colocar o prédio no prumo, eram colocadas chapas metálicas, são essas placas aqui, para ocupar o vão entre a cabeça da estaca e o fungo da viga. Posteriormente, quando o prédio foi colocado no prumo, esses vãos foram preenchidos com concreto, foram cimentados. Toda a solução técnica demorou cerca de 3 anos e, ao final, foi desativada as sapatas, perdão, que é o que o engenheiro José Eduardo Carvalho Pinto está segurando, o fundo da sapata que foi desativada. Nessa figura, podemos ver o edifício Núncio Malzone antes do reaprumo e depois do reaprumo. Percebemos claramente como o prédio voltou ao prumo. Essa solução foi tão pioneira que, na época, engenheiros de outros países vieram ao Brasil para entender essa solução técnica. Além disso, ao final do reaprumo, houve uma valorização dos imóveis. Então, imóveis que custavam cerca de 300 mil na Orla de Santos, aqui no caso do edifício Núncio Malzone, passaram a custar 600 mil. Agora, vocês devem terminar de completar a tabela e preencher outras possíveis soluções técnicas que podemos adotar para cessar ou uniformizar os recalques. Procurem, por exemplo, soluções técnicas que foram adotadas na Catedral do México. Não se esqueçam que vocês têm até o dia 29 de maio para fazer o upload dessa tabela para o AVA. Bons estudos!